Pode ver de onde querer ver, você sabe. DUV, Diário de uma Vida Elétrica para você. Hoje a gente tem aqui conosco, no estúdio da Fontana Filmes, em Campinas, uma pessoa de vida elétrica, sem nenhuma dúvida. A gente já conversou, já me contou um tanto da história dela ali no famoso making off. Mas o que é bacana e o que é uma proposta nossa aqui no DUV, ela não necessariamente é do setor elétrico, mas tem ajudado muito pessoas e empresas desse setor e tem dado, dicas muito interessantes, insights muito interessantes sobre uma questão que a gente tem discutido muito ultimamente, até em função de tudo que a gente tem vivido, que é a questão da marca pessoal. Eu tenho aqui comigo hoje a amiga Suzana Arbex. Suzana, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Muito bom. A gente conversou, a gente até se espantou, né? A gente conversou há 2 anos atrás. Pois é. Era um outro contexto, uma ideia de entender, até naquela oportunidade já mais um pouco dessa questão das mídias, da comunicação. Eu estava num outro projeto, a gente estava num projeto associativista ou de uma associação, melhor dizendo, que buscava ali naquela oportunidade comunicar melhor, conversar melhor com os associados, com os pares e tudo. E eu me lembro que você veio indicado até por um bom amigo, né, que teve aqui, inclusive. Que já teve aqui, né? Teve, Exato. o Arthur de Souza, e foi muito bacana. Antes de começar, gente, esse bom papo aqui com a Suzana, eu queria lembrar que esse podcast, e ele acontece, os podcasts do DUV acontecem, porque a gente tem patrocínio de empresas que acreditam nesses diálogos. Uma delas é a Altoma, uma empresa referência no monitoramento de usinas elétricas no Brasil, seja solar, fotovoltaica, eólica, PCHs, enfim, a Altoma tem monitorado isso já há bastante tempo. Também Caputo Bastos e Serra, um escritório de advocacia que é referência e hoje tem trabalhado muito com o setor elétrico. Também a gente tem a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia no estado de São Paulo. A EMAI é uma empresa secular que tem feito movimentos muito interessantes no setor. E a TTS Energia, uma empresa epecista do setor de usinas. Tem tanto construído usina na mini geração, quanto usinas agora na geração centralizada, está o QR Code dessas empresas todas aqui. Suzana, para não alongar mais, mas a gente precisa falar dos patrocinadores, né? Deve, com certeza. Que fazem a coisa acontecer. Viabilizam, né? Torna possível isso. A Suzana Arbex, de Araújo, é também do litoral de Minas, não é isso? Ai, já começamos bem, não né? É? Sim, sou do litoral de Minas, sou de Juiz de Fora, que faz, né? O Rio faz parte da grande Juiz de Fora. Eu falo, as pessoas não acreditam quando eu conto isso. Não é? Não A gente compreendem teve a geografia. a gente tiveram algumas provas que foram no Rio. E né? o show da Lady Gaga, né? E aconteceu lá, isso. na esquina lá de Juiz de Fora. Dava para ver ali do alto do Cristo, né? Mas entendedores entenderão. né? Exatamente. Formada na UFJF, Sim. em administração, né? Eu brinco que você saiu um pouquinho, logo na sequência eu tive a oportunidade e o prazer de estudar também ali na Federal de Juiz de Fora. E aí depois a Suzana já contou para a gente aqui, saiu, foi trilhar o seu caminho mundo afora, né? Isso. Como é que foi essa por que a administração, né? Um primeiro ponto, acho que a gente até não falou isso, uma pergunta que vem agora. Por que a Suzana escolheu fazer administração e como é que foi esse processo? Como é que nasceu isso dentro de você? Vou fazer administração. É verdade, a gente não conversou sobre isso, tem uma história, já começa curiosa aí. A vida inteira eu quis ser arqueóloga. Tudo a ver. Tudo a ver. A vida inteira eu quis ser arqueóloga e, faltando 6 meses para o vestibular, caiu uma ficha de realidade, né, de que no Brasil, naquela época, talvez eu não tivesse uma carreira muito promissora, e eu abri mão do meu sonho. Meu pai era professor de economia, a vida inteira eu convivi com ele dando aula de economia, e eu falei, acho que eu vou fazer economia. Talvez seja mais aplicável. Não sabia nem direito o que eu estava fazendo. Acho que o nível, uma coisa
que eu acho que mudou muito no interior de Minas, naquela época, o nível de informação que a gente tinha nem se compara com o nível de informação que o jovem tem hoje. Então, pode parecer um pouco absurdo assim, essa forma de escolher uma profissão, mas todo mundo da minha geração era meio, vou para lá, vou para cá. Eu sou mais velha que você, né? Então, eu tenho certeza que você já viveu um outro momento. Não muito diferente, mas mais um pouco, né? E fui muito influenciada pelo meu pai, embora ele não quisesse ter me influenciado. Ele: você tem certeza, minha filha, que é isso que você quer? Você não sabe nem direito o que é, mas, enfim. Comecei fazendo economia, adorei, mas comecei a me interessar pelos aspectos mais práticos. Começou fazendo economia? Comecei na economia. Também não contamos isso ali, né? Legal. Pois é, porque não tinha o curso de administração. E aí abriu a administração e eu achei que talvez tivesse mais a ver comigo, uma aplicação mais prática, e mudei. Então, eu sou da primeira turma de administração da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não foi? Sim. Nossa, que memória. Essa eu puxei lá. Puxou do fundo do baú. E foi isso. E aí eu me formei em administração e fui me apaixonando pelo assunto à medida que o curso ia avançando. E hoje eu acredito, sinceramente, até pelo trabalho que eu tenho, que não é que não exista talento, não é que não exista vocação, eu acho que existe sim, mas eu acho que cada pessoa pode fazer muitas coisas diferentes. Sim. Tem um pouco de sorte, de influência, de destino. Quantos médicos são filhos de médicos? Talvez pudessem ou tivessem feito outra coisa se não tivesse um ambiente familiar, e às vezes são excelentes médicos. Então, eu não acho que a gente está predestinado a fazer uma coisa só. Acho que a gente pode fazer, talvez não todas, acho que isso é uma ilusão também, mas muitas coisas. Acho que a gente tem uma flexibilidade, e quando eu transporto isso hoje, fugindo até um pouco da sua pergunta, mas que para mim é um pouco inevitável, né, fazer essa correlação, quando a gente vê pessoas fazendo segundos e terceiros ciclos de carreira e de vida, muitas vezes bastante diferente do que elas fizeram, né? Então, às vezes, você hoje aqui empreender, você falou que você empreendeu a vida inteira, né? Sim. Mas, às vezes, como empreendedor, você está ativando talentos que, como executivo, você talvez ativasse menos. Mesmo estando, às vezes, no mesmo setor, né? Você usa um outro pedaço do cérebro. Então, eu acho que isso é fascinante no ser humano. Muito legal. E aí começou a construir uma trajetória, ainda dentro, vamos dizer assim, da administração, ainda que não hoje ainda esteja, mas eu estou dizendo assim, talvez uma administração mais raiz, né? Você foi fazer um concurso, Isso. Banco do Brasil, e ficou um período, um ano em alguma coisa. Isso tudo eu sei, porque, como diria minha filha Isabel, eu te stalkeei aqui no que a gente vai falar no famoso LinkedIn. Mas que foi um período, posso dizer, relativamente curto, né? 1 ano e pouco. Foi bem curtinho. Isso. Foi bem curtinho. Meu pai, ele me estimulava muito a fazer concurso público, porque naquela época ele achava que isso dava uma segurança, né? Você também já ouviu isso? Já ouvi. Pois é. Faz concurso, meu filho. Exatamente, que é uma garantia para a sua vida. Isso. E talvez fosse mesmo, né, para a geração não está deles. errado, não é. Era referência. Era uma referência, eu fiz. E aí não me adaptei ao trabalho, né, de bancária, né, tipicamente bancária. E eu vi que eu ainda estava na idade de aplicar para programas de trainee, que era uma coisa que estava começando naquela época, e aí eu acabei sendo aceita no programa da Natura. O que é muito interessante é que eu cheguei na reta final de 2 programas de trainee, o da Natura e o do Citibank, que era outro banco. Mas de uma natureza privada, e que talvez eu fosse ter uma outra experiência, eu fiquei muito dividida, mas a Natura me encantou. Assim, à medida que o processo seletivo ia avançando, e eu ia fazendo as entrevistas e conhecendo aquela empresa, que era uma empresa pequenininha, porque é fácil se encantar pela Natura, que a gente conheceu depois, mas a Natura era uma empresa muito pequena. Sim. Mas ela já era fascinante. E aí eu apostei tudo naquilo e eu falei, vou para a Natura. E interessante o que você está dizendo aí, Suzana, porque a Natura, e a gente vai falar muito de marca aqui, de marca pessoal, e a marca pessoal ela também está muito ligada à marca da empresa, né? Quer dizer, tem hora até que se mistura, né? Fica tão forte isso que acaba permeando uma coisa na outra. E a Natura, acho que ela fez esse processo de construir uma identidade, né? Você que viveu isso lá dentro, né? Uma Natura que você encontrou, e aí foi um período de mais vida, ou de mais troca, de mais experiência, que foram 10 anos, não foi isso? Foi, da 10 Natura.
e aí interessante o que você está dizendo, porque que Natura que você encontrou quando você entrou e que Natura que ficou quando a Suzana saiu? O que aconteceu? Tanto na Natura, nesse processo, nesse período, quanto também no entorno, ou seja, no que envolvia o marketing, tudo, a gente falou, né? A gente contou um pouco de Natura. Eu tive a oportunidade de visitar a Natura em 2005, mais ou menos, 4, 5, eu fiz uma visita já aqui em Cajamar, a planta, já impressionado com a questão do estoque, da questão da logística e tudo, mas já havia uma preocupação da Natura ali muito forte com a questão do meio ambiente. Quer dizer, você quase não ouvia falar ainda dessa questão de um ESG, vamos usar um termo de hoje, né? E a Natura já pensava ESG, né? E outras coisas que foram também diferenciais da Natura, né? A minha esposa, logo que a gente casou, a gente comentou isso, né? Ali no Making Off, conversando, nós três, inclusive. Ela foi consultora da Natura, né? E funcionava, né? Eu lembro das caixas chegando, as caixas chegavam, o pedido vinha certo, aí a gente foi até a fábrica ver como é que aquilo... Quer dizer, era uma empresa diferente, né? Um prólogo longo aqui, mas era uma empresa diferente já naquela época, né? Era, e essa semente sempre esteve lá. Então, quando você me pergunta sobre a marca, essa transição, eu acho que tem muitos paralelos interessantes com as coisas que a gente fala hoje. Era uma empresa pouco conhecida, mas que já tinha uma identidade muito forte. Assim como acontece com muitas pessoas que a gente conhece, que tem uma identidade muito interessante, muito singular, que tem muita coisa para mostrar para o mundo, mas que, se você não mostrar, as pessoas não conhecem. Então, eu entrei numa empresa que faturava 300 milhões de reais e saí, em 95, saí numa empresa que faturava quase 2 bilhões em 2005. Ela sextuplicou de tamanho. Ela ganhou as páginas das revistas, ela ganhou uma visibilidade, na época era sustentabilidade, né, que a gente falava que hoje é ESG, mas com um Triple discurso... bottom line. Triple bottom line, exatamente, com um discurso que já estava lá quando eu estava fazendo as entrevistas, já tinha um compromisso com a verdade, já tinha um compromisso com a sustentabilidade das relações, já tinha uma crença na interdependência das relações, tudo isso estava lá. Na medida que isso foi sendo colocado para fora com uma comunicação mais potente, com produtos que representavam essas crenças, tangibilizavam essas crenças, a sociedade foi se encantando por aquilo também. Então, quando você tem uma coisa interessante para falar, que faz sentido para um público, e você joga isso, e isso adere a um espírito de uma época, a espiral positiva acontece. Um pouco daquilo que a gente também estava falando ali no bastidor, né? É você identificar o seu público, você ter, né, um discurso claro, consistente, ter coerência no que você faz, ter frequência, não desistir no começo, porque tem o fator sorte, às vezes leva um pouco mais de tempo, às vezes logo no começo você consegue, mas essas coisas acabam fazendo girar uma roda. Então, eu acho que foi isso. Assim, a história da Natura, para mim, é uma história muito emblemática, porque diz tanto de identidade singular, de identidade forte, sabe? E é interessante, eu vou lá na frente, depois eu volto, né? No teu livro que está aqui, né? Sua marca pessoal, teu e da Juliana Tranquillini, né? Que a gente vai falar um pouco mais. Então, o prefácio é o Luiz Seabra, né? Exatamente. O seu Luiz nos deu a honra de escrever esse prefácio, e ele fala uma coisa muito legal no prefácio, que ele fala assim: eu, sem saber, eu já estava construindo a minha marca pessoal. E eu acho que é um pouco isso, quando, né, a gente fala de marca pessoal há pouco tempo, mas a gente está o tempo todo formando a nossa marca. A gente aqui conversando, a gente já se conhecia, mas agora eu estou fortalecendo mais a minha percepção por você sobre mim, e a cada impacto que a gente tem das pessoas, a gente está formando nelas uma percepção que vai deixar um resíduo, que vai gerar uma lembrança, e, com base nessa lembrança, eu decido, né, se eu confio ou não nessa pessoa, se eu contrato ou não essa pessoa. Então, essa percepção de que marca é uma coisa fluida, mas contínua, e que está sempre em formação, em evolução, em revolução, eu acho que é um conceito que permeia marcas corporativas, empresariais e marcas pessoais também. E o conceito é relativamente o mesmo, né? Essa coisa de você entender, fazer a leitura adequada do momento é fundamental, né? Nossa, totalmente. Totalmente. O conceito é o mesmo, a gente aplica com sutilezas. Então, se eu for fazer um processo de marca pessoal, eu tenho que tomar alguns cuidados e fazer uma parte do processo diferente de todas as marcas empresariais que eu
fiz até então, mas conceitualmente falando, como é que você forma ou reforma uma marca, né? Você entende qual é o estado dessa marca, faz uma pesquisa de mercado, faz um diagnóstico, daí você decide como é que você, né, quem ela é na sua essência, como é que ela vai se posicionar diante do seu ecossistema, seus competidores, seus benchmarks, e a partir da definição desse posicionamento estratégico, você parte para a comunicação. Normalmente, esses são os 3 passos, né, de uma marca, ou 4, se você quiser separar diagnóstico de essência, mas não muda muito. Uma marca pessoal é igual. Então, você fala assim, como é que eu estou percebida hoje? Como é que as pessoas me percebem? É como eu gostaria que eu fosse percebida? Tem alguma coisa que eu queria colocar mais luz? É muito diferente de pensar em construir uma personagem, ou uma persona, como se fala muito hoje. Muito falar em personagem. Então, gente, foi a Suzana falar do personagem e eu me lembrei do personagem. O personagem estava faltando os óculos laranja que vocês tanto conhecem, agora dando andamento. Senão, daqui a pouco o patrocinador vai dizer, cadê os óculos laranja? É isso o personagem que a gente vai construindo? Mais ou menos isso? Que gancho maravilhoso para a gente conversar. Pois é, ainda bem que você falou no personagem. Falei, tá faltando alguma coisa do personagem. Era o óculos laranja, o colete estava aqui, a blusa do Duve está aqui. Pois é. Pois é. Agora, com óculos, você continua sendo Guilherme Crispim? Não, continuo. Isso é que é o interessante. Não é uma persona diferente. É você mostrando um outro aspecto da sua identidade, mas que é legítimo, que é verdadeiro, que é honesto. Então, eu adorei o gancho. Até não foi absolutamente ninguém entendeu nada, espontâneo, né? O que é isso? Mas o que aconteceu aqui é um exemplo muito interessante disso. Você se lembrou de mostrar um aspecto que você gostaria de mostrar e que faz parte de você, faz parte desse programa, é autêntico, é verdadeiro. Isso é a tal da autenticidade. Está na figurinha do bonequinho, Suzana. Não posso trocar. O bonequinho ele tem o colete e o óculos laranja. Eu sei. Como é que não entra o óculos laranja? Exatamente. É parte da identidade. Exatamente. É a Coca-Cola sem o rabicho. Como é que faz? Não pode fazer. Bom, e não foi de propósito, viu, para deixar bem claro a todos vocês. Inclusive, o seguinte, você que está nos vendo aí, tem sempre uma situação dessa aqui no nosso podcast, entendeu? Então, siga a gente, ative o sininho. Eu estou falando, a gente está hoje em mais ou menos uns 500 seguidores. Não perca a oportunidade, eu conheço todos pelo nome. Então, se você quer que eu ainda te conheça pelo nome, se inscreva agora, que na hora que a gente tiver milhões, aí já era, aí não deu. Suzana, brincadeiras à parte, período Natura, da Natura você sai um período também de Real, Banco Real, ABN, não foi isso? Já também com o tema comunicação. Acho que aí você vai, na minha leitura aqui, do que me contam, fazendo uma trilha para essa comunicação mesmo, a comunicação com as pessoas. Você falou para mim que era uma comunicação interna ainda, né? E que a Suzana de hoje, inclusive, consegue entender coisas que naquele momento a Suzana não entendia. O que é isso ou como é que foi isso? Já no Banco Real, vou chamar de Banco Real. Exatamente. Era o Banco ABN Real, né? Não sei se as pessoas não Amaral Bank. Amaral Bank, exatamente. Real, ABN, Amaral Bank. E boa parte da minha carreira já na Natura já foi em comunicação e marketing. Sim. E aí eu fui para o Banco Real também para trabalhar em comunicação e marketing. Eu era responsável pela comunicação interna e corporativa para toda a América Latina. A gente chamava de comunicação interna a comunicação com as agências, então é um pouco contrassenso, porque não era interna, né? Era comunicação com as agências do Brasil inteiro, mas era chamada interna porque era diferente da publicidade, aquela que era feita na televisão. Mas toda a comunicação de produto para os funcionários e para as agências era feita pela minha equipe. E quando eu falo que eu fui entender muitas coisas depois, é porque, às vezes, quando a gente está no curso da nossa carreira, a gente faz um movimento para cá, faz um movimento para lá, às vezes você acha que aquelas coisas não estão fazendo sentido ou não estão interligadas, mas, às vezes, você, depois de um tempo, encontra um significado para tudo aquilo. Toda vez que alguém me procura com uma narrativa assim, eu planejei isso, depois eu planejei aquilo, e depois eu achei que eu precisava ter uma experiência assim, eu falo, para. Não foi assim. Né? Assim, um movimento ou outro. Não foi desse exatamente. jeito. Não, claro, a gente... Alguns são planejados. Não, e você, em algumas bifurcações da vida que tem, a gente faz escolhas, mas... daquela que vai me levar a essa, que vai me levar... E aí eu imaginei também que eu podia não sei o quê. Não Muitas vezes eu falei, já tive que falar, né? Estamos só eu e você aqui.
você planejou mesmo? Porque assim, tá difícil de acreditar. Mas se você me falar que é verdade, eu te ajudo a organizar essa narrativa. E 100% das vezes as pessoas falam, não, tá bom, vai. E aí, isso aqui eu planejei, isso aqui não, isso aqui foi sorte, isso aqui foi azar, isso aqui foi, sei lá. Posso cortar? Eu sou Lógico. péssimo. Eu sou um Não, mas é que o péssimo. papo tá bom. Eu sou um péssimo entrevistador. Eu vou te interromper também, não tem problema. Teve um entrevistado que teve aqui, foi muito bacana. E aí, para poupá-lo, né, eu não vou entrar no mérito de quem quiser, assista os podcasts, que aí vai descobrir, fica a pegadinha aí. E ele estava me contando a carreira, está numa condição de decisão importante e tudo e tal. E aí eu passei por isso, fiz aquilo, e aí acabei, né, vindo para Campinas e tal, e tudo mais, e tudo. Inclusive a família da minha esposa é daqui e tal. Foi por isso. Foi por isso que você veio para cá. Tenho certeza que em casa vai falar assim, vamos para Campinas, meu bem. A gente brinca, mas é um fator que influencia a decisão, de certa forma, nesse caso, né, eu brinquei com ele, ele riu, falou, não, claro que influenciou, mas pegando esse tema que você está trazendo, e a vida é muito isso, né? Eu falo por mim, né? Eu também, quando voltei para o Brasil e vim para Campinas, foi uma escolha, uma decisão, que foi uma decisão familiar, passou por casa, passou pela minha esposa e disse, eu gostaria de ir para Campinas. A gente tinha as outras opções, a empresa era a mesma, mas assim, dizer assim, para onde você foi morar? Por que você foi morar em Campinas? Porque um dia em casa, conversando, aquele foi o desejo. Pois é, e a vida é um pouco... Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Sim. Às vezes você toma uma decisão aqui, enxergando só o que você consegue enxergar. Mas aí você vai conhecer uma pessoa que você só conheceu porque você foi morar lá, Sim. e aí ela te chama a oportunidade de outra... Sim. A vida é assim. Então, não é que a gente não planeje de maneira nenhuma. Eu acredito muito em planejamento, em estrutura, em método, mas tem uma aleatoriedade na vida que a gente, né, precisa até admirar, né? Absorver, curtir o inesperado, serendipidade, né? Aquela palavra que é difícil de ser traduzida. Então, eu acho que, a cada momento da nossa vida, a gente está sempre olhando para a nossa história e descobrindo significados novos. Se a gente tiver essa abertura, muitas vezes você vai ver que você dá valor a coisas hoje que as pessoas cansaram de te dizer quando você tinha 20 anos e você não ligava, não ouvia, não prestava atenção. Uhum. Mas está lá na sua história aquilo. Então, a gente volta, a gente resgata, a gente ressignifica, acho que não tem problema nenhum. O trabalho de marca pessoal é muito isso. Quando a gente fala que a gente organiza a narrativa e te ajuda a organizar a sua narrativa, não é que a gente inventa uma história que não existiu, jamais isso. É com base no que você viveu, no que você tem, no que você é. O que isso tudo te levou a ser quem você é hoje? E assim te prepara para o próximo passo, porque é sempre um olhar de futuro. O passado só serviu para te trazer até aqui, mas o que você vai fazer com tudo isso para o tanto de vida que você ainda tem pela frente e de coisas que você pode fazer? Então, por isso que eu acho bonito o trabalho de marca pessoal, porque ele tem esse olhar para o futuro e um olhar para o positivo. Tá bom, teve muitos tropeços, mas o que a gente tira disso, o que a gente aprende, como é que a gente se move? Uhum. Tá, legal. Bom, muito bom. E aí... Parece que esse momento do Real, que finaliza, aqui stalkeando o LinkedIn, finaliza em 2009, certo, Suzana? E aí você foi trabalhar, de fato, com um marketing denso, vamos chamar assim? Sim, foi muito intenso. Eu fui para Time for Fun, era, na época, a 4ª maior empresa de entretenimento do mundo, então eu era diretora de marketing, era responsável por todo o marketing. E era tudo muito grande, né? Tudo muito grande. É isso, né? Eventos muito grandes, muito, marcas. Muito. Como é que foi essa... Quanto tempo e como é que foi essa vivência, experiência? O que deu Eu para fiquei tirar 1 ano e disso? meio lá e aprendi demais, porque antes eu tinha trabalhado em empresas grandes, onde todo mundo tinha meio que um pedaço do marketing. E aí, eu, de fato, tinha a área de marketing inteira sob minha responsabilidade, num segmento que eu não conhecia. Aí eu poderia dizer, eu trabalhei em cosméticos, daí eu fui para o banco, aí eu quis ter uma... Mas não é verdade, foi tudo... A história pode ser contada assim. Poderia ser contada assim, mas, na verdade, não. Foi um pouco, né, de circunstância. Apareceu aquela posição, eu quis fazer, e, para mim, foi um aprendizado assim, enorme, uma dinâmica completamente diferente do que eu estava acostumada, e tinha de tudo lá, né? Tinha Cirque du Soleil, tinha os espetáculos da Broadway, tinha os grandes shows internacionais, as turnês nacionais, tinha temporada de teatro, tinha temporada de artista nacional, enfim... Era uma empresa muito dinâmica, muito vibrante. Eu aprendi muito, muito, muito com aquilo.
foi assim... de novo, quando a gente volta para a conexão com marca pessoal. Cada artista é um brand. Cada artista tem uma peculiaridade, né? Cada característica de produção tem uma pessoa que vai fazer a diferença para aquilo. A coisa dos fãs, eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais me tocou nessa época. O desespero das pessoas para assistirem os shows, para conseguirem os ingressos, para ver aquela pessoa que eles admiravam. E também, naquele momento, a internet começava a se fortalecer muito como plataforma. Não tinha ainda o fenômeno das mídias, das redes sociais que a gente tem hoje. Que coisa, né? Não era tão forte, mas você já começava a viver uma transição para o digital e só potencializou o que a gente vive hoje, que é o quanto as pessoas, quanto mais digitais se tornam, mais ainda valorizam as experiências pessoais, né? A experiência física, o show, o estar ali, né? Por que, tendo tanta mídia digital de tanta qualidade, as pessoas ainda se estapeiam para conseguir um ingresso? Você vê essas vendas, abrem e não dá, loucura, cai em plataforma. Não tem como, a gente tem vivido isso, né? Eu tenho um casal adolescente, eu comentei contigo ali, e a minha menina, ano passado, assim, focada em ir na Taylor Swift. Aquilo foi uma loucura. Deu um trabalho que você não tem ideia. Compõe ingresso também. Tivemos que comprar ingresso para o Rio, porque o de São Paulo esgotou, assim, sabe? Exatamente. Assim? E eu tinha a possibilidade, acho que é do C6 ou Santander, C6, se eu não estou enganado, que tem tudo isso hoje, né? Se você é cliente de tal banco, você compra com antecedência. Então, eu estou te ouvindo e pensando, e a gente está no papo aqui, vendo realmente como é que isso tudo mudou, né? Mudou e a gente vai chegar nessa discussão das mídias sociais, das redes sociais. Eu acho que eu não te comentei, eu sou formado em economia, mas eu fiz um tanto da minha história no marketing, no comercial e tudo, né? Estudei a SPM no Rio, Rua do Rosário, enfim, uma boa formação, uma boa base de... E fico vendo os conceitos são muito parecidos. A origem de um conceito ele é muito igual, mas as tecnologias, os acessos, os dados e tudo, como é que isso tudo mudou, né? Isso mudou muito, né? Então, como é que foi trabalhar com isso e como é que você está vendo isso, de certa forma, hoje, né? Essa transformação que aconteceu ou que vem acontecendo, né? Principalmente para as empresas, né? A gente tem se surpreendido, né? Eu e minha esposa, nós somos noveleiros, então você vê novela, você vê como é que mudou o famoso, como é que chamava? O pessoal chamava, não, o jabá é o termo que a gente usa, né? Merchandising, né? Era um merchandising, outro é hoje completamente diferente, né? Você não sabe quase em que momento que saiu da novela e que foi para a propaganda, ela é quase contínua, ou cria-se um texto dentro da própria novela, nós estamos falando desse espaço novela aqui agora, dá ansiedade, não dá, Suzana? Você tentar entender tudo isso, controlar tudo isso, se posicionar em tudo isso, um sentimento de que faltou informação, ou de que alguma coisa passou e você não viu. Como é que lidar com isso hoje? Quase que a pergunta do Zói, né? Não, total. Né? Acho que tem muitas dimensões no que você está trazendo, né? Acho que tem um movimento... né, voltando na história dos shows para hoje, né, tem a dimensão desse protagonismo dos indivíduos que só se acentuou. Então, né, quando entra uma artista no palco, né, e aquela catarse quando a pessoa entra. E esses palcos cada vez maiores e uma pessoa, né? Uma pessoa não vai medir mais do que 1,80 m, 2 metros. Lady Gaga 1,55 m, né? Bruno Mars, que eu fui assistir. Bruno Mars tem 1,50 m. E como é que um indivíduo consegue catalisar multidões dessa maneira? Então, do ponto de vista do indivíduo, o que a gente viu acontecer foi essa questão dos influenciadores. Os artistas são influenciadores, mas hoje uma gama de pessoas de diversas profissões também passaram a ser influenciadores. Daquele setor dela, daquela área dela? De todos os setores. Então, você começa a ver pessoas de diversos segmentos, porque, quando eu falo que isso começou naquela época, era um fenômeno artístico. Hoje, quem é que podia imaginar, há 15, 20 anos, que uma médica dermatologista
ia ser uma influenciadora. Com X mil, quase Milhões de seguidores. Milhões, chegou até milhões. Como é que você ia imaginar que um cirurgião, que um médico nutricionista, que um advogado ia ter uma página no Instagram ensinando a fazer alguma coisa que antes era um juridiquês que ninguém acessava, e agora aquela pessoa está ali dando dicas de como fazer e tem uma turba seguindo essa pessoa? Assim, a gente não previa isso. Por isso que eu disse que, às vezes, a gente tira significado das coisas depois que elas aconteceram. Se você perceber, já vinha vindo um movimento de protagonismo dos indivíduos em todas as dimensões da sociedade. Então, lá atrás, você vai se lembrar, quando começaram a surgir os celulares, as pessoas começaram a filmar as coisas, e isso passou a ser uma nova mídia, era a revolução da comunicação, porque, até então, você tinha poucos veículos de comunicação, grandes, concentrados, e as pessoas imploravam para ter um espaço. A partir daí, não, é uma espécie de democratização, porque a gente brinca que todo mundo virou um produtor de conteúdo. E esse processo foi se acentuando. Então, a possibilidade que o indivíduo tem hoje, a partir do valor que ele ou ela gera para o seu público, de se tornar um fator de influência, eu acho que é o grande catalisador disso tudo. Então, para chegar no final da sua pergunta, quando você pergunta de ansiedade, se gera ansiedade, nossa, gera muita ansiedade, porque aí quem não está engolido nesse turbilhão começa a ser pressionado pelos seus pares, tipo, você tem que fazer, você deveria fazer. E aí, se às vezes você não se sente capaz ou com vontade de fazer, você fala, poxa, mas eu estou perdendo espaço, talvez, para pessoas que fazem. E é verdade, está perdendo mesmo. Então, tem que fazer, sempre foi uma coisa que me incomodou, quando as pessoas falam, você tem que fazer. Eu lia teus textos, eu via você colocar sempre muito isso, né? O cuidado do tem que fazer, né? Mas você tem que fazer. Você não tem que, mas você se beneficia muito se você fizer, e aí você escolhe que benefício você quer ter. É muito uma escolha madura e adulta, eu brinco. Se o mundo está se movendo numa direção, sempre vai ter alguém para dizer assim, ah, mas tem o fulano que não faz... Não, tá bom. Quantos fulanos tem iguais a ele? Sabe aquela história? Não come porcaria, tu vai morrer do coração. Ah, mas o meu tio-avô come torresmo, não, tá bom. Quantos tio-avô tem? Quantos infartaram aos 45 e quantos chegaram aos 90 tomando cachaça? Então, tem uma questão estatística, mas se você quer fazer o seu salto de fé e apostar que você não vai entrar, não sou eu que vou te dizer para não fazer. Porque as pessoas têm que fazer escolhas que elas deem conta, que elas sustentem, que elas tenham condições. Porque, senão, você fica fazendo voo de galinha também, né? Muitas vezes, a pessoa faz um investimento muito grande, mas ela internamente não moveu o ponteiro para fazer. Então, é melhor não fazer. É melhor, primeiro, você entender o que eu dou conta de fazer, em todos os aspectos da minha vida, emocional, financeiro, de tempo, de recurso, todo recurso. Tempo é um recurso valioso. E aí você começa gradual, se você achar que você não vai abrir uma câmera e sair gravando, não tem problema, não precisa. Eu até hoje gravo pouquíssimos vídeos, minha sócia pega no meu pé por causa desse assunto. Não é porque eu não me sinto à vontade, não tem problema nenhum com câmera. Desde a época da Natura que eu lido com câmera e eu produzia os programas, sempre foi muito natural para mim. Quando eu vou fazer a equação do meu tempo, tem outras coisas que eu prefiro fazer. E eu sei o que eu perco por não fazer, e eu faço uma escolha consciente. Eu sei. Recentemente, não sei se viu, semana passada, eu cheguei a 10 mil seguidores no LinkedIn. Eu vi um post seu sobre isso. Legal. 10 mil, para muita gente, é assim, e daí? As pessoas têm 50, 100, 200, 500. Eu falo, para mim é significativo. Para mim é significativo porque foi orgânico, foi construído com conteúdo autoral. As pessoas, eu tenho um engajamento super bom. Tem cliente meu que tem muito menos seguidor que isso e tem um engajamento muito maior do que o meu, inclusive, porque então não tem uma forma única de fazer, sabe? A partir do público que eu tenho, eu consigo ter boas relações, ter um bom networking, conhecer gente interessante, recebo conteúdos e mensagens que enriquecem o meu trabalho. Então, para mim, é um marco que me deixou muito feliz. Então, por isso que eu digo, cada um vai achar a sua equação. E, no limite, para finalizar essa resposta, eu tive 2 clientes na minha vida inteira de consultoria, que a gente chegou à conclusão que eles deviam não só não ter um perfil, como fechar o perfil. Aí você vai falar, aí é o tiozinho que come torresmo até os 90 anos.
para essas pessoas, por motivos muito particulares, muito específicos da estrutura, eu recomendei, vai para a toca. Vai para a caverna, porque tu não vai ganhar nada fazendo isso. Mas você fala, quantas pessoas eu já atendi? Se eu contar entre pessoas que eu atendi na consultoria individual, aulas, palestras, eu e minha sócia já atingimos mais de 15 mil pessoas. Nossa, bastante, hein? 2. É. Eu mandei para cá. Não, Então, tem. Mais 2 em 15 mil, nesse caso. Exatamente. Em que momento, e aí acho que a gente já, né, falou um tanto disso, de certa forma, já contamos, essa é a dinâmica dessa conversa nossa, mas tem um momento que você também empreende, né? Ou seja, a gente estava, a última referência era a Time for Fun, né? Isso. Mas tem um momento que você vai empreender, você abre a Betafly. Ou não, a Betafly foi depois? Foi depois. Eu tive 3 experiências de empreendedorismo seguidas, com características diferentes. Então, primeiro, eu fui sócia de uma consultoria, a gente montou uma consultoria em 3 sócios. E um dos sócios, depois de 1 ano e meio, 2, ele quis comprar a parte dos outros 2, então eu fui uma das sócias que vendia minha parte nessa consultoria. Assim que eu saí dessa sociedade, que era de cultura e branding, eu fui convidada a montar a área de branding numa agência, que é a Zayk, que era uma agência de design, e que queria fortalecer a sua estrutura de branding. Então, eu fui como sócia, e lá na Zayk eu montei a área de branding. Fui sócia por 2 anos, e hoje eu sou conselheira. Eu fui para o conselho da Zayk, e aí eu montei a Betafly com a Juliana, que a gente chama ela de Gil, né, que é a minha sócia. Mas, ainda, todas essas experiências eram para trabalhar com branding corporativo, para fazer a marca de empresas, que era o que a gente conhecia na época. Poucos meses depois da gente ter montado a Betafly, a gente tinha uma inquietude sobre o futuro do branding. O que vai ser esse futuro? A gente achava os discursos velhos, mas a gente também não sabia, né, exatamente. Tem um problema aí, mas qual a solução? Não sei, mas tem um problema aí. Já é uma parte, né? Já identificou. E aí, por isso que eu digo que tem muita sorte na vida, tem aleatoriedade. A minha sócia se mudou para a Califórnia. Ela e o marido foram morar no Vale do Silício, em Palo Alto. Ele foi acelerar uma startup lá. E, chegando nos Estados Unidos, ela conhece o personal branding. Nós estamos falando de 9, 10 anos, ninguém falava disso no Brasil. Não, a gente, de certa forma, a gente fala mais hoje, né? Não à toa estamos aqui falando, né? Mas tem muito caminho a caminhar, né? Então, fico imaginando, de fato, há 9, 10 anos atrás... Tinha, acho que, 3, 4 pessoas falando sobre isso e com pouca visibilidade. Uma curiosidade que eu acho que eu esqueci de comentar contigo no famoso Making Off. Eu fui professor na UFJF, fui professor na Fundação Machado Sobrinho, isso em Juiz de Fora. E também na Estácio e na Unicarioca. Numa delas, aí eu não vou me lembrar qual, eu tinha uma disciplina que era marketing pessoal. Isso 2005, 2006. Eu usava um livro da Lúcia de Biasi. Sim, tinha o marketing pessoal. Isso. Exatamente. Que é diferente. São primos, Tá. mas é diferente. É como marketing e branding não são a mesma coisa, o marketing pessoal é diferente do branding. Tá. Enquanto o branding traz a discussão identitária, o marketing traz a discussão dos instrumentos que você vai usar para implementar uma estratégia. E pensando aqui, te ouvindo e pensando, né, como diz, pensando alto, faz todo sentido que sejam diferentes, né? Exatamente. É um outro processo, é um outro momento, é uma evolução. São complementares. São complementares, convivem em simbiose e não tem melhor nem pior, os dois são necessários. E como é que foi, então, esse desenvolvimento? Aí sim, já estamos falando dessa associação, dessa sociedade, melhor dizendo, né? Você e a Juliana, a marca pessoal, o conceito de marca pessoal, e que você vem trabalhando aí quase há uma década. O que deu para tirar disso? Em que momento? Qual o momento? Como é que foi essa trajetória aí, Suzana? Bem legal essa pergunta. Quando a gente resolveu pivotar para a marca pessoal, foi porque, conhecendo o assunto lá e entendendo como o mercado americano estava muito avançado nesse tema, primeiro que o americano nunca teve problema de falar de si, bem diferente do brasileiro e do latino, para quem isso era um tabu. Era muito difícil.
Então, o americano não. Na escola, os americanos já aprendem, né, a fazer pitches. Desde criança, eles aprendem recursos de oratória, eles aprendem estruturas narrativas. A gente olhou e a gente decidiu fazer essa virada. Não teve uma pessoa do meu círculo, nem pessoal, nem familiar, nem profissional, zero, que achou que fazia sentido o que a gente estava fazendo. Ninguém. Todo mundo falou que a gente estava louca. Então, às vezes, tem um pouco de salto de fé, mesmo assim, sabe? Parecia que a gente estava vendo uma coisa que só a gente via, porque as pessoas falavam, por que vocês vão fazer isso? Vocês estão tão bem. E a gente falava, não, porque a gente, de fato, achou que o conceito dos indivíduos fortalecendo suas identidades e, como a gente estava conversando, colaborarem, né, trabalharem juntos. Então, quanto mais eu fortaleço a minha identidade, mais eu posso me associar a outras pessoas, a outras empresas, mas sabendo quem eu sou, como em qualquer relacionamento, você precisa saber quem você é para você, né, se relacionar com uma outra identidade. Isso começou a ficar tão cristalino para a gente não conseguia mais ver um caminho de volta. E a gente entrou de cabeça, porque também, no começo, para te falar bem a verdade, a gente ficou em dúvida, porque era todo mundo dizendo que era uma bobagem. E aí a gente falava um pouco de marca pessoal, a gente falava um pouco de marca corporativa. E aí, uma hora, a gente falou assim, isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos fazer uma escolha. A gente está desposicionada, que é uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes, faz uma escolha e vai. Deu errado, faz outra, mas assim, não fica no muro, sabe? E aí, tá bom, vai, se joga. E a gente foi, e foram 2 anos vendendo almoço para comprar o jantar, como a gente fala em Minas, no litoral. 2 anos. Então, assim, vendia um projeto, aí pagava as contas, aí ficava no negativo. E assim, sabe? Mas a gente consistentemente falando daquilo. Aí começou a equalizar, começou, né, fazer... Acionar. Até que veio a pandemia. E é isso que a gente Na pandemia, primeiro porque as pessoas confundem marca pessoal com redes sociais. A rede social, o que ela é? Um grande megafone para a sua marca pessoal. Ela é uma plataforma, hoje a plataforma mais relevante de comunicação que a gente tem. Mas marca pessoal não é igual à rede social, mas elas estão muito próximas, né? Um instrumento, um é caminho. Um instrumento e o outro é estratégia. A pandemia acelerou muito o nosso negócio, porque as pessoas começaram a nos procurar para dizer quem sou eu ali, eu preciso. E aí, de fato, a coisa decolou. Hoje a gente já está num outro estágio. O estágio que a gente já está hoje é... As pessoas perguntavam nessa época, o que é isso que vocês estão fazendo? Eu não sei o que é, mas eu acho que eu preciso. Hoje as pessoas perguntam, como eu começo? Já é uma pergunta mais assim, por onde que eu vou? Elaborou, né? Como é que faz? Isso do ponto de vista dos indivíduos que nos procuram. A pessoa física que fala, poxa, tem gente menos competente que eu, que tem mais visibilidade, que tem mais oportunidade, por onde eu começo, isso é uma dor, né? Uma questão que surge. E tem uma outra questão que surge, que são as empresas que já perceberam que o LinkedIn é a nova área de mídia, né? Das comunicações corporativas, exatamente. E que começam a dizer como é que a gente trabalha de maneira estruturada a visibilidade da nossa alta liderança, CEOs, principais executivos, como é que a gente, de uma maneira profissional, organiza a visibilidade dessas pessoas como representantes mesmo, embaixadores da marca, pessoas que representam a organização. Então, a gente, de fato, já está num outro momento. Se você me perguntar, o mercado inteiro está nesse momento? Claro que não. Como nunca nada na vida, existe uma curva de adoção. E eu acho que hoje a gente, né, tinha os primeiros, né, early adopters, né, as primeiras pessoas que adotam, e hoje acho que a gente já está num estágio caminhando para uma percepção mais ampla, mas ainda está longe de chegar no potencial que o mercado tem. Bom, aí você tocou num ponto que, quando eu falei que você vinha e tal, eu sempre debato os meus entrevistados aqui com um amigo, né? Ah, sim! Que ele é o Zói, ele participa do quadro Botando Pilha, e ele gosta de fazer aquela pergunta assim, de tá, mas eu tô com uma dúvida aqui. O pessoal já sabe, aqui a gente vai falar com o Zói, que vai trazer uma pergunta aqui para a Suzana, mas antes disso, eu vou só relembrar a vocês que esse podcast, ele é um patrocínio da Automa, está aqui o QR Code, que é uma empresa que trabalha forte, líder de mercado com monitoramento de usinas do setor elétrico,
Também o patrocínio de Caputo Bastos e Serra Advocacia, um escritório de advocacia. Está aqui também o QR Code para saber mais sobre Caputo Bastos e Serra, uma referência no nosso setor. Também patrocínio da EMAI, empresa metropolitana de águas e energia secular no estado de São Paulo. EMAI conosco, aqui mais informação sobre a EMAI. E TTS Energia, uma empresa EPCista, construtora de grandes usinas hoje no solar fotovoltaico, na mini geração e na geração centralizada. Dito isso, relembrando aqui a vocês, pedindo inclusive para vocês seguirem o nosso canal, botando pilha, Zóia. Ela tocou no tema que fala, mas esse tema das redes sociais, Suzana, aí ele ficou com uma dúvida, ou ele tem uma inquietação sobre isso. É relativamente novo, né? A gente estava falando, você passou por momentos do marketing, e, enfim, desse desenvolvimento de marca e tudo, que a gente não tinha isso, né? Hoje todo mundo tem uma possibilidade de estar exposto, de colocar suas ideias. Os grandes veículos tiveram que ir para isso, os artistas, você fala, para que um artista vai ter rede social, certo? Ele é artista, ele está ali, e todos têm. Eu estava comentando com você, falando talvez do Instagram, dando nome aos bois aqui, né, das redes sociais que a gente tem. Então, você vê os artistas no Instagram. Do nosso lado, a gente discute muito, né, o primeiro contato, inclusive, que a gente fez, quando eu comecei a ler das tuas ideias e tudo, foi ali também no LinkedIn e tal. Então, o LinkedIn também a gente vê CEOs de empresas multinacionais também falando, se colocando e tudo, enfim, democratizou, diversificou esse canal, né? A inquietude que o Zóia me trouxe, falou, pergunta para a Suzana, Guilherme, o seguinte, mas e aí, isso é momento, isso tem prazo de validade, para onde isso vai? Você já falou um pouco, né? A gente tem que fazer, não tem que fazer. Como é que é o impacto disso hoje na marca pessoal? Que dica, né? Qual a tua percepção? Né? Você colocou muito disso, tenho certeza. A gente vai falar um pouquinho aqui do livro. Mas esse momento todo, né? Esse momento elétrico das redes sociais, qual a tua visão sobre isso? Pergunta dele. Tu não é fácil, não, hein? Ele bota a pilha. O papel dele é botar a pilha. É muito bom, Zóia. Muito obrigada pela pergunta. Eu digo que é muito difícil prever futuro, sempre foi. Mas a gente vive um momento particularmente complexo, porque a cada 2 meses parece que o ChatGPT virou uma coisa nova, a inteligência artificial. Então, qualquer previsão ligada à tecnologia, eu não vou nem dizer que é leviana, mas ela é de uma coragem, né? Eu adoro quem sempre fala assim, não, porque o mundo vai ser assim. Eu falo, jura? Vontade de andar uns 10 anos e viver, né? Se estava certo ou não. Né? Eu acho que a gente pode fazer boas, né, análises, talvez, estimativas. O que eu vejo sobre redes sociais é que, acompanhando essa tendência, a cada 6 meses a gente tem um cenário que parece que está um pouco diferente. A gente tem uma velocidade de algoritmos mudando muito rápido e a gente fica correndo atrás de entender como é que eles estão. Isso pode ser muito desgastante mesmo, e tem gente que fala, não vou nem entrar porque não dá para acompanhar, ou eu só vou fazer uma rede só. Em vez de ficar tentando adivinhar o futuro, que eu não me sinto capaz de fazer uma projeção, eu acho muito arriscado dizer para onde está indo isso. Eu gosto de olhar para o presente e para o que os meus olhos estão conseguindo enxergar. E olha que eu nem tenho um óculos laranja tão potente. Se eu tivesse, eu enxergaria mais. Com 6 de hipermetropia. Exato. É o mundo. Mas eu arriscaria dizer que basta olhar o que a gente tem para entender o quão importante é você ter uma presença digital. E que ela não precisa ser definitiva, porque o maior receio que as pessoas têm, pelo menos as que me procuram, o recorte que eu vejo, é um medo de se comprometer com uma coisa que talvez tenha que ser definitiva, e aí a pessoa fica com receio de ser julgada, fica com receio de passar ridículo, fica com receio de falar coisas que não vão ter valor para as pessoas, ou de não ficar muito bem na foto, e aí não faz. E aí paralisa e não faz. Então, assim,
já que a gente não sabe o que vai ser o futuro, né, olha para o que tem hoje, começa pequeno, mas não deixa de ter uma presença. O LinkedIn, como você falou, estava me stalkeando, é o novo currículo. Então, você não me pediu um currículo para vir aqui, você Foi lá. tem uma ferramenta muito mais dinâmica, muito mais amigável. Então, se o seu currículo, né, a sua história, vamos dizer assim, não está dita minimamente no LinkedIn, para a gente que está no mundo executivo, corporativo, não é para todas as profissões, meio que você não existe, né? De novo, meu tiozinho do torresmo tem o fulano que não tem perfil. Geralmente, as fulanas e os fulanos que as pessoas nos trazem como exemplo são pessoas de um outro contexto. Algo impulsionou a visibilidade delas e fez com que elas estivessem num patamar que talvez hoje elas não precisem, mas são cada vez menos. Então, aquela música antiga do Milton Nascimento, todo artista tem que ir onde o povo está. Então, onde é que está o seu público? Se esse público está aí hoje, se ele vai estar amanhã, não sei te responder. Mas, para diminuir um pouco da ansiedade, não tenha medo de errar e de começar, porque você vai fazer bobagem mesmo, e tudo bem, né? A grande dinâmica, o interessante disso é que passa, as pessoas esquecem. É tanta coisa, tanta informação. Tanta coisa. Uma semana depois é um ano depois, né? Exatamente. Fala assim, as pessoas apagam as coisas. Não. Se você for pegar, não vou citar nomes para não ser indelicada, pessoas muito famosas que passaram por processos de cancelamento. A gente esquece? Não, a gente não esquece. Mas vai ficando para trás, porque outras mensagens dessas pessoas vão se sobrepondo e elas vão continuando o caminho delas. Então, para não ser indelicada com pessoas, eu vou dar um exemplo de marcas corporativas. Nike e Zara. Estão muito bem, obrigada. As duas, né, passaram por escândalos de trabalho escravo. Estão aí, né? Sim. O que você faz? Você corre atrás, você conserta, você explica, né, pede desculpa. E, gente, a vida é para frente. E se reajusta. Reajusta. Então, assim, não vou nem falar das pessoas. Acho que quando a gente faz as coisas com verdade, com autenticidade, errar faz parte. E não ser totalmente planejado. Faz parte. Você me fez uma pergunta aqui, agora há pouco eu engasguei, né? Eu engasguei um pouco. Tá bom. Sim, sim. Comecei a falar. Sim. Acontece. Às vezes você tem que pedir para parar uma gravação, você para, depois você volta, tá tudo bem. E se for ao vivo, foi, né? Eu acho que essa é um pouco do que a gente falou ali no famoso making off, é isso, né? Da humanidade, né? Da humanidade. Né? E a verdade vai estar nisso, né? Então, da humanidade e da humildade, né? De entender que é isso que você vai errar. Eu acho que isso ajuda muito nesse processo aqui que a gente está falando de marca, de construção de marca pessoal, entender que você tem uma opinião e que, de repente, muda a sua opinião, você tem uma outra opinião sobre alguma coisa. Ô, Zóia, eu não sei se eu te respondi, não, mas eu tentei, viu? A gente responde com o que a gente tem, né? Pois é, mas ele faz essas perguntas do Botando Pilha. Eu queria falar um pouquinho, a gente está na reta final desse papo nosso, mas eu não podia deixar de falar e de reconhecer um trabalho recente que você fez, Suzana, você e a Juliana Tranquillini, que foi a publicação desse livro, né? Vou pôr aqui, ó, para vocês verem aí, ó, Sua Marca Pessoal. Conta um pouquinho desse projeto para a gente. Você me comentou aqui também, já está na 3ª tiragem. Isso. Né? Foi best-seller no ano de lançamento, que foi 23, Exatamente. acho que foi até o ano que a gente falou, eu me lembro que estava um ano intenso para você. Conta um pouco como é que foi isso, quanto da Suzana e da Juliana tem aqui, enfim, se o pessoal quiser encontrar, como é que faz. Aproveita teu momento merchandising aí. Para não falar jabá. Para não falar jabá, né? Eu gosto do jabá. Eu também. Na verdade, adorei a sua pergunta, quanto da Suzana e da Juliana tem. Minha alma está aí. Esse livro, e acho que você já ouviu um outro podcast que eu falo que é um download. Vou deixar ele aqui, ó. É um download dessa nossa vivência em 10 anos, errando e acertando, para tentar desenvolver uma coisa que acabou culminando num método. Quando a gente
começou a estudar personal branding, como eu te falei, só tinha nos Estados Unidos. Então, a gente foi lá estudar, a gente fez uma certificação, e aí a gente trouxe para a nossa realidade, e muita coisa não fazia sentido para a nossa realidade. Então, veio aí a nossa experiência executiva, 20 anos de carreira na época. O famoso tropicalizar, talvez? Tropicalizar. Eu e ela, 20 anos de experiência de vida executiva, corporativa. A gente foi incorporando elementos e, quando a gente se deu conta, a gente tinha formatado um método, sem perceber, sem chamar disso antes, daquelas coisas que depois você fala, nossa, pera, isso aqui está organizado como um método, e aí o livro é a forma no Brasil que você tem de registrar uma propriedade intelectual. A intenção era essa, era proteger uma propriedade, era registrar. Ao mesmo tempo... Olha o acaso aí. Ó. E, ao mesmo tempo, democratizar, porque a gente também queria que mais pessoas conhecessem esse conceito. Não é todo mundo que pode pagar uma consultoria. Então, muita gente falou assim, nossa, mas vocês vão entregar o ouro todo do método aí? Eu falei, vou, não tem problema. Quem quiser me contratar vai continuar me contratando, porque são propostas diferentes. Quem não puder e quiser comprar um livro, consegue fazer os exercícios, porque ele é de autopreenchimento, e chegar aí no final, acho que já tem um ganho, já tem uma contribuição nossa para aumentar o conhecimento sobre esse tema. E o que a gente não esperava foi o sucesso que foi. Então, de fato, 2 meses depois, o livro estava esgotado, ele chegou ao primeiro lugar, Brasil. Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, eu vou te contar. Não sei se eu já te contei isso, acho que não. Primeiro, ele foi subindo no ranking, e aí ele chegou a 14º, o ranking é dos 20 primeiros. Quando ele chegou a 14º, eu falei, nossa, eu achei que eu tinha atingido o auge. E aí a gente divulgou, fez post, vídeo, porque a gente não imaginou que ele ia continuar subindo. E continuou. E aí, na semana seguinte, ele estava em primeiro lugar, e, obviamente, eu achei que o ranking estava errado. Ligou para lá. Liguei para a produtora, falei, pegadinha, né, e tal, não sei o quê. E quando ela falou, Suzana, você não vai acreditar que é verdade, eu até comecei a chorar de emoção. E a minha filha estava perto, ela falou, o que aconteceu, né? Eu falei, não é coisa boa, é coisa boa. Eu realmente me surpreendi, porque depois de tudo que eu te contei, do estranhamento do tema no Brasil, da luta que foi, 2 anos ali para fazer o negócio virar, você chegar nesse lugar de reconhecimento foi muito gratificante. E aí, de fato, a primeira tiragem esgotou, a segunda tiragem esgotou e o livro está na 3ª tiragem já. E onde encontra, né, na Amazon, nas melhores livrarias do Brasil. Suzana, a pergunta final nossa, desse bom papo, acho que iria longe, né? Tem muito tema interessante aí. Mas eu falo que sempre é uma pergunta minha, né? E como a gente está falando do diário de uma vida elétrica, que é a ideia do Duve, que eu te expliquei, e como eu expliquei para o nosso público, a oportunidade da gente ver pessoas e temas aqui que não são só necessariamente do setor elétrico, como foi um papo de hoje, ainda que a vida tenha sido elétrica. Qual foi o momento mais elétrico da vida da Suzana Arbex? Que pergunta, hein? Boa, né? Excelente. Bom, a gente tem muitos momentos elétricos na vida, mas assim, fala, nossa, esse foi... Que pode ser pessoal, que pode ser profissional, aí fica a teu critério. Olha, eu acho que eu tive a sorte de ter muitos momentos elétricos e eletrizantes na minha vida, muito positivos, acho que como todo mundo. Então, acho que eu vou te contar o mais recente, porque, né, a nossa memória é assim, e tudo que é mais recente acho que está mais vívido, né? Em dezembro, a gente lançou o livro nos Estados Unidos, a versão em inglês, na Universidade de Stanford. E estar numa universidade deste porte é uma coisa que eu confesso para você, que uma pessoa que vem de Juiz de Fora... Que é muito próximo a Nova York também, né? Mas entendi o que você quis dizer. Está ali com Los Angeles. Isso. Eu nunca pude imaginar. E eu não podia imaginar também o que eu ia sentir quando eu estivesse lá, porque é óbvio que eu me preparei meses para estar lá. Mas, naquela loucura de fazer um lançamento, eu acho que fica num modus operandi muito operacional.
rotineiro, né, do dia a dia. Tinha que fazer e preparar, e a viagem, ir longe, e a universidade demorou a confirmar a data. Eles confirmaram que a gente ia poder lançar lá, mas eles demoraram muito a confirmar a data e nos deram uma data em dezembro, que é um mês que parece que o mundo vai acabar. Então, assim, pleno dezembro, eu voando para lá para fazer isso. Sabe quando você chega um pouco, né, naquela correria? Eu fiquei 3 dias lá. Eu fui, fiz o lançamento e voltei. Então, sabe assim, uma viagem que é uma viagem, sim, né, sim. Não tem voo direto, é cansativa. Aqui, né? Você leva um dia e meio para chegar lá. Então, na hora que eu entrei naquela universidade, pisei naquele tapete, a porta abriu, né, aquela porta automática, e estava aquele S de Stanford ali, me subiu uma emoção. Eu acho que eu me dei conta, né, como eles dizem em inglês, eu realizei, né, que não é uma boa tradução, do que estava acontecendo na minha vida. E eu acho que foi muito emocionante, foi muito significativo para mim. Foi um marco de carreira e de vida. Você conhece as livrarias nos Estados Unidos, eles têm umas plaquinhas de podemos te recomendar, né? Eles escrevem "May we suggest", e a plaquinha recomendando o nosso livro. Naquela universidade de prestígio, para mim, foi, talvez, muito mais simbólico. Né? Aquela coisa você vai perguntar assim, porque vendeu, não sei quanto. Não é sobre isso. É sobre conquista, é sobre significado. Por isso é que eu digo dessa coisa, né, da nossa pergunta anterior, às vezes não é sobre o que você conquistou materialmente, mas é sobre o significado que determinadas conquistas têm para a gente, né? Elas fazem valer uma vida. E estar lá naquele dia foi talvez elétrico. Foi uma descarga. Muito bem, muito bom, Suzana. De fato, muito obrigado. Conversa muito boa. Preocupado aqui no momento atual, que eu sei que você tem uma agenda aqui agora, a gente falou dela um pouquinho antes, então, para tentar diminuir, né, o teu atraso. Desculpa, inclusive, né, quem vê agora e que estava depois foi por isso, Suzana ficou presa aqui. Mas, finalizando, eu queria agradecer você que veio até aqui, até agora com a gente, nessa boa conversa sobre a sua marca pessoal, a minha marca pessoal, a marca pessoal de todos nós, alguns insights, algumas ideias muito boas. Queria agradecer ao pessoal da Fontana Filmes, parceiraça que está sempre conosco, fazendo esse podcast, editando, enfim, a produção de tudo isso. Agradecer também a minha parceira de marketing, a Go and Grow, a empresa de marketing que nos ajuda também a trabalhar um tanto quanto a nossa comunicação, a nossa imagem. E, claro, aos nossos patrocinadores, agradecer ao Toma, agradecer Caputo Bastos e Serra Advocacia, agradecer também a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, e a TTS Energia, empresa EPCista do nosso setor. A todos, muito obrigado, mas, Suzana, obrigadíssimo por ter vindo, pela conversa que a gente teve. Eu e o Zói, nós agradecemos muito. Sou eu quem agradece, obrigada, um prazer, um papo delicioso, muito bom, me senti muito acolhida aqui. Eu vou agradecer aos seus patrocinadores, porque por proporcionar esse espaço, muito bom estar aqui, obrigada. Obrigado. Gente, acompanha a gente aí que vai ter mais, hein? Um abraço, valeu.